assistindo a aula, mas não necessariamente esse aspecto aí, tá? Bom, gente, o que acontece? Esse conceito do Markowitz, só para a gente poder entender um pouquinho, aí eu desenho aí para vocês vão estar vendo ele agora mesmo, tá? Na tela aí que vai estar subindo. Esse conceito do Markowitz, o que ele fala na verdade ao longo do tempo? Ele diz o seguinte: como a gente não pode depositar, investir todo o nosso dinheiro no mesmo tipo de negócio, e aí que a gente fala isso, todo mundo, você vê, tem gente que tem vários tipos de negócios, né? Vocês podem ver, por exemplo, tem um mercadinho e tem de roupa. Mas por que tem um mercadinho e uma loja de roupa? Porque tem época que dá mais dinheiro que o mercado. Bom, roupa dá dinheiro sempre, né? Porque ninguém anda pelado, né? Então vamos entender que alguém tem que comprar roupa, independente de qualquer coisa. Mas o mercado também dá dinheiro. Então, só que às vezes, dependendo das circunstâncias, existem épocas em que às vezes os custos de determinadas mercadorias, como agora, por exemplo, estão muito caras para poder estar comprando, e automaticamente o que acontece com o mercado, por exemplo? Ele passa a não ter muita variedade de itens que às vezes o cliente procura. Mas com certeza a pessoa deve ter feito um estoquezinho para poder comprar a roupa para a ideia. Finalização para esse final do verão, né, que chegou, e esse iniciozinho do outono aí, que a gente chamaria de meia estação. Então, às vezes, uma perda em função de uma situação como essa agora que acontece, tem hora que a gente tem visto as situações de mercado tá metendo a mão, né, gente? Inclusive, né? Não, mas na falta de desabastecimento do mercado, essa seria uma possibilidade de um ganho em função de uma outro negócio que ele teria, que seria a loja de roupa. Tá? Então, assim, ele buscou contrabalançar algum meio de campo, fazer um meio de campo nisso aí. Então, em algum momento, o ganho que ele não tem com o mercado em função de alguma situação, alguma variável aí que impactou diretamente no fluxo de caixa dele, pode ter com a venda de um outro produto, no caso a roupa. Tá? Ele, teoricamente, essas situações elas não andam juntas. E aí a gente chama uma coisa chamada de covariância e correlação. Tá? O que muda, na verdade, de correlação para covariância? Basicamente nada. Tá? A covariância é só uma medida estatística, ela vai te dar um número, vai te dar um número decimal, e a correlação ela faz a correção disso, que a gente chamaria de normalização. Tá? Por que eu falo isso de normalização? A avaliação de ativos considerados pelo conceito do Markowitz, ele varia de 1 até 1 positivo, então mais 1. É nesse intervalo que se avalia essa correlação dos ativos. Tá? Então, o que acontece? A covariância ela nem sempre entra dentro desse intervalo. A correlação corrige isso. Mas os entendimentos sobre covariância e a correlação são exatamente os mesmos. Tá? Tanto a covariância quanto a correlação pode ser positiva ou negativa. Tá? O que acontece quando a gente tem uma correlação ou uma covariância positiva? Tá? Se a gente investe, como eu falei, se eu tenho um mercado e eu invisto em mais mercado, se der um boom, um crash no mercado, um desabastecimento no mercado de alimentos, por exemplo, o que vai acontecer com o mercado? Com o faturamento do mercado? Vai cair. Mas aí não é só em um mercado, vai cair em todos os mercados que eu tiver, concorda? Sim. Nesse sentido, se vocês olharem, se vocês estivessem olhando esse gráfico que está vendo aí na tela para vocês agora, com essa imagenzinha, e se essa linha e essa linha azul fosse o mercado, os dois fossem mercadinhos, e eles seguissem a mesma tendência, o que aconteceria? Em momentos de alta, aonde segue a linha azul, vocês teriam a condição, eles teriam o outro mercadinho na linha vermelha, teria a mesma alta. Porém, se houvesse uma queda, como indica aqui essa linha azul, a linha vermelha, se seguisse a mesma tendência,
aconteceria a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, não acontece a imagem que vocês estão vendo aí, não ocorre uma covariância e nem uma correlação positiva. Acontece uma correlação negativa. Por quê? No momento em que um tipo de investimento ou ativo ele leve, o outro não segue a mesma tendência, ele cai. Só que se vocês olharem, tracejarem uma linha, vocês vão depois ter acesso a esse material, que inclusive eu nem postei em PDF, eu postei em Word para vocês sem querer. Eu depois até vou postar lá no AVA em PDF, que eu acabei esquecendo. Vocês vão ver que, se vocês vão ver assim, a linha, vamos pensar, tracejassem uma linha aqui no meio, e que essa linha fosse a remuneração que a pessoa ganharia. Ela manteria um equilíbrio ao longo do tempo de ganhos. Ela nem perderia tanto e nem ganharia tanto. Ficaria um equilíbrio, tá? É aquele conceito da economia que a gente vive falando, né? Que seria o tal do ponto de equilíbrio. Vocês estudaram isso em economia? Eu sei que vocês adoram esse conceito. Vai, fala para mim, adora esse conceito. Todo mundo isso e adorou encontrar o ponto de equilíbrio, né? Entre a demanda. A mágica, a métrica mágica que não existe no mundo, só na teoria econômica, né? Se vocês olharem mais ou menos, funcionaria mais ou menos sobre esse mesmo raciocínio, tá, gente? Então, assim, não mudaria muito, tá? E é isso que eu estou perguntando aqui embaixo para vocês. Esse movimento, esse exemplo de correlaciona uma ação com uma outra, seria, eu estou falando aí, no caso, falando de uma ação, trouxe um exemplo mais simples do cotidiano para ficar mais fácil. Mas o que a gente percebe nesse movimento é que as linhas, elas seguem tendências totalmente opostas. E aí você teria uma covariância ou uma correlação negativa, tá? Então, isso aí tem cálculos, tem fórmulas para poder se calcular, mas eu confesso que eu não vejo necessidade de falar isso em finanças, em planejamento financeiro, considerando que isso aí é uma questão mais de análise financeira do que propriamente minha disciplina. Então, eu só para vocês entenderem como é que funciona esse conceitozinho aí, introduções, tá? E aí eu trouxe até um exemplozinho aí embaixo, tá? Situações onde a taxa de juros sofre elevação, por exemplo, a taxa de juros da economia, essa tal taxa básica que a gente vive, a taxa Selic, às vezes obriga ou modifica o perfil do investidor a poder estar fazendo a saída dos investimentos considerados como renda variável, por exemplo, as ações das empresas, que é um retorno garantido. Fale. Alô? Oi? Oi? Oi, alguém falou aí? Não. Picotou tudo. Eu ouvi um pedido aí, pensei que alguém tinha falado alguma coisa. Mas beleza. O áudio tá travando, né? Ah, foi o áudio? Desculpa aí. Foi mal. O áudio tá bem ruinzinho hoje. Tá ruim? Porque eu tinha perguntado pro pessoal antes se estava legal. Não, então tava, mas agora parece que ele começou a picotar, tá cortando até sua voz. A internet aqui também é minha aqui, não sei. Hoje não tá muito legal. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Só matar uma curiosidade aqui do negócio aqui. Porque o que está acontecendo é que, às vezes, eu tenho 2 chaves aqui em casa. Melhorou um pouquinho o sinal? Melhorou o som? Sim. Melhorou? Sim. É porque eu tenho 2 roteadores. E aí, é problema neural, entendeu? Ou o dono, não sei. E aí, eles se roubam sinal no telefone e aí fica meio doido, entendeu? Então, acho que deve ser por isso, deve estar acontecendo. Mas melhorou, então? Todo mundo me ouve melhor? Sim. Sim. Beleza. Show de bola. Então, o que acontece? Quando, às vezes, determinadas taxas de juros entram, acontecem, surgem dentro ocorrem, né, alguma elevação e, às vezes, se torna atraente para o investidor, ele opta por sair fora de algumas situações mais como, por exemplo, investir em papéis de companhia. Tá? Não estou dizendo uma rotina ou um cotidiano das organizações. Mas é importante que a gente aqui, dentro dessa figura, por uma compensação ou outra, ou seja, uma elevação da taxa de juros implica que ele tenha um ganho maior em outros investimentos que ele vai estar fazendo. Em contrapartida, às vezes,
de um outro investimento, como, por exemplo, as ações que ele teria. Tá? Tem gente, vou dar um exemplo mais simbólico para vocês. Tá? Eu tenho muita gente, na época que eu era gerente do banco, Fabi, que me corrija caso eu esteja equivocado, quando eu era gerente de banco, o que acontecia? A galera, os meus clientes, eu tinha muito cliente que investia em ações, tá? Muitos mesmo. E às vezes, logicamente, ele ganhava muito dinheiro com isso. No momento que dava uma alta e uma baixa, ele vendia. E o que ele fazia com esse dinheiro quando às vezes ele percebia que ele ia ganhar um dinheiro em cima disso? Às vezes ele não reinvestia nas ações. Ele dava uma garantia, pegava outros investimentos com uma taxa de juros legal, que remunerasse bem, porém que fosse ganhos fixos, para ele poder estar ganhando uma remuneração em termos de garantia, vamos dizer assim, como se fosse uma garantia no negócio, né? Então, para ele poder estar fazendo automaticamente, o que ocorria era que ele, às vezes, sem entender, mas logicamente que muitos entendiam esse conceito, eles diversificavam a sua carteira de investimentos, tá? Então, ele costumava pensar muito nisso. Então, às vezes, era benéfico para ele fazer isso, tá? E era interessante para ele. Então, a diversificação, na verdade, é uma ferramenta para a gente pensar no dia a dia. Se você tem um negócio, investe no... Mas, se você ampliar o seu ramo de atuação, sua expertise em outra coisa, que, logicamente, você sabe que vai poder compensar uma perda ou um ganho no futuro, pense nessa ideia como uma ferramenta aí no dia a dia de vocês, ok? Então, esses são os conceitos basilares das finanças modernas. Até aqui, vocês entenderam? Acho que sim. Vai indo. Calma. Tá indo, tá indo. Vamos ver depois na hora da prova. Vocês estão muito preocupados com a prova. Vocês estão muito preocupados com a prova. Esse trabalho que passou. Mas, Marcos, a gente tem que estar preocupado com as provas, porque é muita matéria que estão dando. Entendeu? Não. Então, a nossa preocupação é essa, porque tem professor que passou 12 apostilas. É mesmo, né? Gente, olha só, eu não vou entrar, logicamente, na condição pedagógica de cada um, tá? Mas ela é tentar trabalhar. Eu, particularmente, eu tenho uma didática que é tentar trabalhar de maneira fragmentada. Então, vocês estão vendo que meu material dentro de aula conforme a gente está evoluindo o conteúdo, tá? Então, assim, por quê? Tem coisas que, às vezes, eu não vejo necessidade de estar falando, eu só dou um briefingzinho, não tem por que aprofundar, porque senão vai ser, teoricamente, uma aula de encheção de linguiça. E aí eu não acho legal. Eu acho que eu tenho uma aula que seja prática para o cotidiano de vocês. Tá? Então, isso é a minha visão e a minha percepção. Tá? Então, quero deixar claro que eu não, logicamente, eu não estou... mas eu também não posso, obviamente, interferir na condição didática de ninguém. Tá? Eu acho que isso aí existe um espaço onde a gente, enquanto colega de classe, vamos dizer assim, colega de profissão, cada um tem a sua didática e cabe a vocês aí, tendo um papinho, para poder estar falando sobre, de repente, alguma que vocês, porventura, venham a ter com o professor e falar com ele ou com a Margarete essas situações, tá, gente? Eu acho que isso aí é uma questão que fica mais claro para todo mundo aí, para poder facilitar. Então, assim, logicamente, que se eu puder ajudar, dentro do que eu posso ajudar, entendendo a realidade de vocês, eu estou fazendo para me... Tá? Então, assim, vocês podem ter certeza que eu estou tentando organizar isso da melhor maneira possível, justamente com o intuito de poder não ficar pesado. E eu acho que vocês estão notando que eu estou falando de conteúdo e estou dando basicamente pautados no que a gente já viu na nossa aula presencial e logicamente, introduzindo levemente novos conceitos dentro do que a gente já tem falado.
Eu acho que vocês estão no isso que eu estou tentando